boa noite, tudo bem? Pessoal, estou com um tema aqui em relação à subclasse. E iremos falar do que? Da oxidante e peroxorgânico. Porém, nós iremos também falar do sólido. Porém, nós temos uma subclasse, nós temos a simbologia do número 5 e o 1. O oxidante e o 1 poderia ser um explosivo, mas não é. Ele é um sólido. Porém, o que nós vamos falar? Tais como nitrato de sódio. O nitrato de sódio é um peróxido de hidrogênio. O que quer dizer o peróxido de hidrogênio? Ele é uma água oxigenada. Porém, tem o permanganato de potássio. O permanganato de potássio também é um cloreto de potássio. É uma subclasse. Então, eu falei de duas substâncias. A subclasse que rege o número 5 e o 2, nós estamos falando do peróxido orgânico. O peróxido orgânico nós temos tais como o peróxido de quê? De acetilacetona, que é o quê? É um composto de quê? De orgânico líquido e incolor. Porque ele é um orgânico líquido e incolor. Porque quando se fala incolor, porque não tem cor. Mas ele é um orgânico, que ele gera alguma coisa. Ele tem uma substância que é classificada em que? Classifica como 1,3 de quê? De acetona. Então, se ele é um composto de acetona, por isso que nós temos ele como um orgânico líquido e incolor. Porque ele dá o quê? As características do que dá, e é classificado como 1,3 de quê? De acetona. Porém, além disso, podemos apresentar ou mais das seguintes propriedades, que pode ser sujeita à decomposição explosiva. Por que ela é uma sujeita à decomposição explosiva? Porque por causa da queima rapidamente. Por quê? Ela tem uma substância que ela queima rapidamente. Então, ela pode surgir uma explosão, pode se transformar numa substância explosiva, porque cabe a ela o quê? Uma reação, porque nós estamos falando de produtos químicos. E essa decomposição ela pode surgir uma queima rápida. E pode ser sensíveis a quê? A choque ou atrito. Por que sensíveis a choque ou atrito? É reagir perigosamente com outras substâncias, porque ela pode reagir perigosamente com outras substâncias, dependendo do qual a substância que ela haja ter contato com ela, isso pode se transformar o quê? Uma reação que pode provocar o quê? Uma fonte de ignição e haver o quê? Uma reação. E essa reação ela pode também ser de diversas maneiras. E ela pode causar também dano aos olhos de quê? Da pessoa que está lidando com esse produto. Porque a reação dela pode trazer também sequelas. Então, por isso iremos falar da segurança do transporte rodoviário de produto oxidante peróxido orgânico, porque o procedimento de segurança deve ser esse. Em relação, primeiro começamos por quê? E por quê? Pelas embalagens. Porque as embalagens devem ser mantidas e devem ser manuseadas com cautelas, para que seja o quê? Impedida de tombar. Porque se ela tombar, dependendo da situação, pode acarretar uma situação mais perigosa, de danos, ou alguma reação química que pode provocar até mesmo uma fonte de ignição e surgir um incêndio ou mesmo uma explosão. Então, por isso que a gente fala, as embalagens devem ser manuseadas com cautelas para ser impedida de tombar. Essa é a melhor maneira que pode se conduzir um produto desse. O que se falamos de quê? Iremos falar do tanque a granel. Quando se fala do tanque a granel, gente, nós temos o tanque a granel, é quando se referiam, nós estamos se referindo aqui a recipiente de grande capacidade
projetado para quê? Especificamente para armazenar e transportar a substância que representa o quê? O risco de quê? A saúde humana. Porque é um tanque que é o vasilhame, é o equipamento que, que vai compor esses produtos com segurança para quê? Para contra o risco à saúde humana. Então é um tanque de grande porte, feito com uma estrutura metálica, com segurança, para que não haja o quê? Um vazamento que seja perigoso a uma contaminação que ao risco para ser humano, que é a pessoa que está produzindo esses produtos ou fabricando, beleza? O que deverão ser levado? O que deverão ser feito? Primeiro, deverão ser lavados com água corrente após o descarregamento. Após o descarregamento desse produto, deverão ser lavados com água corrente para quê? Principalmente aqueles que tenham o resíduo orgânico, porque ele é um produto orgânico. Então, lembre-se, não só para isso, mas lembre mesmo o mesmo tratamento deve ser dado os veículos que transportam esses produtos de quê? Embalado, tanto faz ser de tanques ou bombonas ou embalados com caixa. Tem essa, tem que manter cautelas e ter atenção. E evite o quê? Evitar que os vapores do produto entrem na cabine de quê? Do veículo que está transportando esses produtos. A cabine do veículo que está transportando esses produtos, isso tem que ser evitado para que não acarrete o quê? Uma intoxicação ao condutor. No transporte de alguma dessas substâncias, o que deve fazer? São necessários os equipamentos especiais para controle de quê? De temperatura, que também não pode estar além da temperatura que é permitida para esse tipo de produtos, de mercadoria, que é produtos inflamáveis. Os produtos devem ser armazenados e transportados protegidos de quê? Do quê? Do calor. Ele não pode ter contato com o calor, porque pode surgir uma fonte de ignição e acarretar o quê? Uma explosão ou mesmo uma chama. Por isso que ele é impróprio ao calor. Tem que estar com uma temperatura de forma a manter a temperatura dentro do limite especificado, que tem a sua temperatura no seu grau Celsius especificado, entendeu? Porém, isso tem que ter muita atenção, motoristas e pessoas proprietárias de comércios, pessoas que trabalham com esses produtos. Evite que as embalagens se choquem. Para quê? Para que, para que se choque? Se choque, evite que essas embalagens se choquem. Para que temos que prevenir vazamento. Porque quando há vazamento, elas podem ser líquidas, podem ser sólidas, de diversas maneiras. O material de manuseio não poderá ser o quê? Inflamável. Porque se esse material for inflamável e eles contêm um vazamento, vai correr um grande risco de haver o quê? Uma explosão, um incêndio, uma intoxicação, uma irritação e uma queimadura, que ela também não queima só com a lavareda, ela queima também com o próprio produto. Evite contato de peróxido orgânico com os olhos e com a pele, pois isso pode provocar sérios ferimentos. Gente, esse termo dessa aula, eu vou encerrando ela aqui. Peço a vocês que entrem em contato com o Herói do B. Esse assunto aqui é exclusivamente em relação a peróxidos orgânicos, produtos que têm suas reações químicas. E, pessoal, uma boa noite. Fico feliz se vocês também curtam meus vídeos. Dá um joinha, compartilha com alguém. Faz melhor, me ajuda a eu crescer com o meu assunto e dar melhor sabedoria para todos. Obrigado por isso e aqui um abraço do Herói BB. Tchau.